Eu tava trabalhando agora há pouco e eu tava lembrando da época que eu trabalhei em uma locadora faz mais ou menos 5 anos, na época que ainda existia um número razoavelmente alto de locadoras. E eu resolvi compartilhar essa experiência aqui com vocês, caso vocês tenham curiosidade ou, sei lá, se já quiseram trabalhar em uma locadora ou até mesmo para quem já trabalhou. Então eu vou usar esse vídeo, vou falar rapidamente como foi a minha experiência trabalhando em uma locadora. No caso foi uma locadora, uma rede de locadora muito grande em São Paulo, foi a maior daqui por cerca de 30 anos. Na época que eu trabalhei lá, tinha 7 unidades e a última, infelizmente, fechou em 2015, se eu não me engano. Mas os últimos anos foram, tipo, totalmente capengando, assim. Foi uma coisa que tava óbvio que ia acontecer já há muito tempo atrás. Então, na verdade não foi muito difícil de entrar. Eu morava mais ou menos perto de lá, dava uns 15 minutos andando, e eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu queria um trabalho com alguma coisa que eu gostasse, né? Então eu falei, pô, eu gosto de assistir filme, qual trabalho que pra mim, que nunca trabalhou, que dá pra fazer agora? E me veio na hora a locadora na cabeça. Então eu peguei meu currículo que tava praticamente em branco, né? Só tinha os cursos que eu fiz e os lugares que eu já tinha estudado. E levei até lá, eles me deram um retorno bem rápido na época. Eu lembro que foi tipo coisa de 2 dias e já me ligaram. E aí, beleza, eu fui lá, conversei com eles fizeram uma entrevista rápida e na semana seguinte praticamente já estava trabalhando. Ah, Bom, foi minha primeira experiência assim dentro de um ambiente formal de trabalho. Então, pô, eu aprendi muita coisa lá. Assim, desde fazem 5 anos já que eu saí. Desde lá eu já passei por algumas outras empresas, trabalhei em lugar mais formal, escritório e tal, e eu tenho uma boa base de comparação para dizer que a locadora foi o ambiente mais descontraído assim de trabalho que eu já tive na minha vida, e foi uma experiência que eu nunca vou esquecer, tanto pelas pessoas que trabalhavam lá, quanto pelas coisas que eu aprendi, sabe? Quando eu comecei a trabalhar lá, eu era uma pessoa muito fechada, assim, tinha dificuldade de me comunicar com as outras pessoas, não era muito bem articulado falando, tudo bem que eu ainda não sou muito hoje, mas é a vida, né? Mas de qualquer forma me ajudou a me soltar e realmente uh, me relacionar com as outras pessoas. E uma questão muito, assim, se você me perguntasse, pô, valeu a pena trabalhar lá? Eu diria que valeu muito a pena. Tudo bem que, assim, por ser loja, né, um prestador de serviço e tal, você trabalha muito lá. Minha carga horária era de 44 horas semanais, então às vezes eu trabalhava de domingo, eu trabalhava no sábado, a escala era 6 por um, né? Então nos dias que eu trabalhava domingo eu folgava no sábado, mas era muita coisa, ainda mais que eu estava fazendo faculdade na época. E inclusive esse foi um dos principais motivos pelo qual eu saí de lá, né? Que simplesmente não dava para conciliar uma carga horária de 44 horas semanais, mais a faculdade, os trabalhos que eu tinha que fazer paralelamente. Enfim, realmente quando você trabalha numa locadora você trabalha muito, mas é uma experiência que vale muito a pena, porque primeiro, você tem contato com muita gente interessante, assim, lá eu conheci diretores de cinema, atores, e não só as pessoas famosas, mas pessoas comuns que habitam o lugar, porque praticamente qualquer um que entra ali está interessado em falar sobre uma coisa que é cinema. E você, quando trabalha numa locadora, logicamente você tem interesse por esse assunto também, né? Então, tanto com as pessoas com os clientes, quanto com os outros funcionários, a gente tinha um quadro de funcionários de mais ou menos, trabalhava eu junto com umas 5 pessoas, fora os freelancers que cobriam de feriado, final de semana e tal. Então, pô, tinha uma galera bacana ali e todo mundo gostava de conversar sobre cinema. Então era praticamente sobre isso que a gente
conversava o dia inteiro e, pô, quando você tá em um ambiente assim, 44 horas por semana, conversando com o pessoal, tendo contato com o cliente que entra na loja, sua mente expande muito, assim. Então lá foi onde eu conheci grande parte dos filmes que eu gosto hoje, diretores que eu provavelmente teria demorado mais para conhecer se eu não tivesse trabalhado lá. Então, pô, lá você tinha. Só naquela loja, eram 7 unidades, só naquela loja tinham 16 mil filmes. Tipo, é muita coisa. Então, com um acervo de 16 mil filmes, a gente podia pegar até 2 filmes por dia para levar para casa e assistir e trazer no dia seguinte. Então, todo dia que eu saía de lá, eu pegava um filme e levava para casa. Nem sempre eu conseguia assistir, mas na maioria das vezes sim. Assistia, entregava no outro dia e comentava com o pessoal o que achei. E eles me falavam também dos filmes que eles pegaram. Então, a gente vivia nessa troca de indicação o tempo inteiro, né? E pô, era muito bacana. E isso é uma coisa que eu sinto muita falta hoje em dia, tanto que vai fazer um ano que eu criei meu blog e é um espaço que eu uso para fazer indicação de filme, que é praticamente o que eu fazia na locadora e agora é impossível, porque é muito diferente quando você conversa sobre cinema ou troca indicação de filme em um ambiente físico, em um lugar que existe, do que no ambiente virtual, por exemplo no Facebook, quando você conversa sobre esse assunto com uma outra pessoa, não é a mesma coisa. Então, realmente esse é o ponto que mais me marcou de ter trabalhado em uma locadora, que foi ter o dia inteiro para conversar sobre cinema, conhecer gente que estava ligada ao meio e, pô, essa troca de experiência assim é algo fenomenal que dificilmente eu vou encontrar em outro lugar, sabe? E eu fico muito chateado de ver que as locadoras estão fechando e tal. Isso é até um assunto para outro vídeo, mas eu lembro que quando eu entrei lá em 2013, a Netflix era um serviço relativamente novo no Brasil, mas já era óbvio como isso ia acarretar no fim das locadoras, né? Então, pô, até o final do período que eu trabalhei lá, rolava um clima meio melancólico, assim, porque todo mundo sabia que aquela era estava perto do fim. Pô, foi um negócio que durou mais de 40 anos. Se eu não me engano, a primeira locadora que abriu em São Paulo foi no final da década de 70 ou começo da década de 80, uma coisa assim. Mas é triste, né, ver um negócio que durou tanto tempo acabar dessa forma, né? E, bom, só finalizando aqui, se você tem vontade de trabalhar em uma locadora, sabe? Ainda existem algumas, eu não sei se eles contratam com tanta facilidade, porque hoje em dia, pelo menos pela minha própria experiência, as locadoras que ainda existem é só o próprio dono trabalhando lá. Então é o cara que fundou a locadora e fica lá o tempo inteiro cuidando do negócio dele. Então é meio difícil para quem tem vontade ou curiosidade de trabalhar em uma locadora conseguir essa oportunidade hoje em dia. Mas aí existem alternativas, né? Por exemplo, o que você pode fazer, que é uma coisa perto dessa experiência, óbvio que nunca vai ser a mesma coisa, mas se você tem interesse em trabalhar em uma locadora ou, sei lá, conversar sobre cinema, fazer qualquer coisa relacionada a esse meio, você pode escrever para um site especializado em cinema, ou até mesmo ser uma pessoa ativa em um grupo do Facebook. Acredito que se você está vendo esse vídeo você já faça isso. Mas é o mais próximo do que a gente vai chegar da experiência de uma locadora. Essa interação nas redes sociais ou você atuar como um autor para um site de cinema. E só para finalizar o vídeo, só um pequeno adendo. Tipo, grande parte desses DVDs que tem aqui atrás de mim eu comprei na locadora que eu trabalhava. Então, até que nem eu falei, quando um tempo antes das locadoras deixarem de existir, a gente já tinha percebido isso por causa dos serviços de streaming e tal. E essa outra mídia que eu fico muito chateado de saber que talvez daqui a alguns anos já não exista mais. Mas tipo, mídia física é uma coisa que eu prezo muito, assim, é uma característica que eu carrego até hoje da época que eu trabalhei na locadora. Sempre que eu vejo
algum título em uma livraria ou qualquer loja que eu esteja em DVD e eu sei que é raro, eu fico com muita vontade de comprar, então é meio que um hábito que eu mantenho desde essa época. Mas é isso, né? E se você tem interesse em trabalhar ou curiosidade, enfim, sobre o tema desse vídeo, isso não é merchan que eu vou falar, porque quase ninguém veste isso, mas tem um documentário que eu recomendo, que vale muito a pena, que fala sobre toda essa questão e traça até um perfil histórico assim, muito interessante, que chama Cinemagia, a história das videolocadoras em São Paulo. Esse documentário estreou esse ano, se eu não me engano, foi 2018 ou final de 2017, e pô, é muito interessante, fala sobre toda a trajetória das maiores locadoras de São Paulo, inclusive é que eu trabalhei, e se você tem esse sentimento assim de carinho pelas locadoras, é impossível que não caia, tipo, nem que seja uma lágrima do seu olho assistindo esse documentário. Então é só uma indicação aí e vale muito a pena. Mas era isso que eu queria falar, então até a próxima.